Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim. Vamos lá para mais uma semana, né, de aulinhas, aí online, distante, mas sigamos firmes aí. Não vamos desistir da nossa caminhada não, tá bom? Parabéns para quem tá aí firme fazendo as atividades certinho toda semana, bonitinho. Tô feliz de ver, tá? Então vamos lá para mais uma semana. E na nossa aulinha de português, lá no livro Ler e Escrever, nós vamos continuar o nosso assunto, né, sobre os animais do Pantanal, né, que nós começamos na aula passada a conhecer um pouquinho sobre a anta, né? E aí vocês vão continuar aí na atividade, que é a atividade 3D, que é uma produção coletiva de texto. Você sabia que? Então, você vai, diante do que você leu, que você aprendeu, escreveu sobre a anta, você vai fazer um pequeno texto contando uma informação que você achou interessante sobre a anta. Aí você vai começar o texto assim: você sabia que? Aí você vai colocar a informação que você achou interessante. Combinado? Não precisa ser um textão muito grande. É só você colocar, você sabia que? Como se você estivesse contando para alguém uma coisa que você aprendeu sobre a anta, e aí você vai escrever. Você sabia que a anta... Aí você vai colocar a informação. E aí, continuando, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre a onça pintada, tá bom? A tia vai ler um textinho para vocês, né? Falando um pouquinho sobre ela. E tem umas atividades para vocês fazerem. A onça vive em florestas e cavernas da América do Sul e América Central. No Brasil, principalmente no Pantanal e na Amazônia. O seu prato preferido é comer capivaras, porcos do mato e outros mamíferos, como aves, répteis e até peixes. Seu peso é de 130 a 160 quilos e o seu tamanho é de 70 e 80 centímetros de altura e cerca de 2 metros, podendo chegar até 3 metros de comprimento. Seu tempo de vida é de cerca de 20 anos. Uma característica importante é que as onças pintadas são solitárias e só buscam a companhia de um par durante a época de acasalamento. A gestação dura em média 100 dias e até 4 filhotes podem ser gerados. Então, ela gosta muito de ficar sozinha, né? Um costume dela, um hábito. Ela é mais solitária, gosta de ficar sozinha. Então, só encontra alguém, né, para fazer lá a reprodução, né? Fazer novos filhotinhos. Depois ela gosta de ficar sozinha. Então, é um hábito da onça. E pode ter até 4 filhotes. E a gestação dura 100 dias. Então, algumas informações. Aí tem o peso, né? O comprimento, onde ela vive, que vocês vão precisar de todas as informações aí depois, tá bom? Aí, continuando a atividade 4B, leitura escrita de legenda. Leia coletivamente as informações sobre a onça pintada. Então, ó, tem a onça aí, né? O desenho da onça. A onça pintada descascando no tronco da árvore. É o que está escrito. Tem a foto, tem a imagem e tem uma legenda explicando o que está acontecendo nessa imagem. E aí depois tem o poderoso dente canino da onça. É muito adequado para esmagar o casco das tartarugas e a pele dos jacarés. Então, é um textinho explicando o que está acontecendo na imagem. É que a gente chama de legendas, tá? Agora, na atividade de baixo, você vai criar uma legenda para as imagens que estão aí abaixo. Então, tem aí, né? Primeiro o desenho da anta, aí depois tem a capivara,
aí tem um alce, né? Um veado. Aí vocês vão fazer a legenda para essas 3 imagens. Escrever um textinho pequeno sobre o que está acontecendo nessa imagem. Igual tem aí em cima da onça de exemplo para vocês. Certinho? Deu para entender? Tá bom. Vamos para a próxima aí. Aí, continuando, vocês têm uma ficha, vocês vão preencher sobre a onça, tá? Então, diante lá das informações que tem no textinho, vocês vão preencher aí os dados que estão sendo pedidos. O nome do animal, peso, comprimento, onde vive, alimentação e filhotes. Então, essa alimentação, o que ela come? E esses filhotes? Quantos filhotes ela pode ter? Né? Quanto tempo dura a gestação? Então, vocês vão pegar as informações do textinho e colocar aí para mim. E nesse quadrado grandão, vocês vão fazer o seu desenho, o desenho da onça pintada, que é uma fichinha do animal. Então, vem o desenho e embaixo as informações sobre o animal que a gente está estudando. Deu para entender? Certinho? Capricha aí no desenho e faça uma onça pintada bem bonita, tá bom? Beijão para vocês! E na nossa aulinha de Lions Quest, a gente vai continuar aí o assunto, o pensamento, né? Sobre atos de bondade. E agora vocês vão ter que pesquisar um pouquinho para preencher essas perguntinhas que estão aí na apostila. Então, vocês vão pesquisar exemplos de atos de bondade ou de voluntariado, né? Em casa, na escola, na comunidade, em qualquer lugar, né? Que existam esses atos de bondade ou voluntariado. O que é voluntariado? São as pessoas que se juntam, né? Para ajudar alguém, ajudar uma comunidade, ajudar várias pessoas, sem nada em troca. Né? Ela simplesmente vai lá, junta as pessoas que querem fazer o bem junto e acaba ajudando outras pessoas, né? Vê a necessidade do outro e vai lá ajudar sem receber nada em troca. Uma coisa voluntária, ela está indo por conta própria, por gosto dela, sem receber nada, só oferecendo ajuda. Um exemplo para vocês, tem muita gente que faz comida, né, marmitinha e entrega nas ruas para as pessoas que moram na rua, né? As pessoas moradores de rua. Então, essas pessoas fazem essa comida, essa marmita e entregam. Então, elas são voluntárias, né? Então, vocês vão pesquisar ou conversar em casa com a mamãe, com algum parente que conheça pessoas que façam, né, esses atos de bondade, esse voluntariado, e preencher aí essas perguntinhas, né, sobre esse assunto. Então, é mais uma pesquisa, né? Se colocar lá no Google, lá, projetos de voluntário, né, ONGs. Então, essas coisas todas vocês vão encontrar para preencher aí pra gente. Você vê que tem muita gente que ajuda o outro sem ter muito, né? E, então, vocês vão preencher aí a data, né, que vocês pesquisaram, as pessoas que são envolvidas, qual que é o ato de bondade que foi aí que vocês pesquisaram, o que eles fazem, qual é a ideia desse, né, da pessoa ou desse projeto. Então, vocês vão colocando aí as informações, tá? O que vocês pesquisarem. Tem 2 aí para vocês preencherem, quantos vocês acharem, tá? Tem que são perguntas iguais aí. Aí vocês preenchem uma ou as 2, se você pesquisar 2 exemplos, tá bom? Chique? Boa aulinha para vocês. E na nossa aulinha de matemática, lá no livro do EMAI, nós temos aí algumas situações, problemas, né, pra gente resolver. Vocês têm aí na página 62 um probleminha, né, que vocês vão observar a imagem aí, a situação, a historinha que aconteceu e responder essas perguntinhas referentes a esse probleminha aí, né, que
Você viu que na aula passada teve aí o gráfico, a tabela que vocês preencheram, do parque de diversões, né, dos brinquedos. E aí, na volta desse passeio, havia uma surpresa para o primeiro ano. Uma das alunas, Eliane, fazia aniversário nesse dia. E a mãe dela convidou a turma para uma festinha. Veja como a mesa do bolo estava enfeitada. Então, olha aí, né, o desenho, observe, conte quantos balões tem aí, né, quantas bexigas tem aí, que vocês vão precisar para responder as perguntinhas aí, tá? Observe bem para vocês fazerem. Aí tem 4 perguntinhas sobre esse probleminha, tá? E depois, na outra atividade, a Eliane, ela gosta muito de inventar problemas. Os coleguinhas resolverem. Então, agora você vai escrever, né, uma situação probleminha. Escrever aí, ó, né, uma historinha que envolve continha para ser respondida. Então, ali tem, né, várias situações ali que está perguntando, né? Sabendo que havia 40 balões no pacote, foram colocar todos, por quê? Então, assim, tá perguntando, você tem que fazer continha para você responder. Aqui você vai criar um probleminha. Pode ser da sua cabeça, inventar um, pode ser um referente aí à festa de aniversário, né? Então, você vai criar, mas tem que ter uma continha no meio dessa historinha para você resolver, tá? E depois, agora você vai fazer um probleminha que tem que envolver essas operações aí no problema. Formule um problema que tenha solução e que possa ser resolvido com a operação indicada aí. Então, A, B e C. Tem 3 continhas. 13 mais 25, 40 menos 12, 4 vezes 7. Você vai criar aí um probleminha, mas tem que ter esses números no probleminha. Né? Tinha 13 balas e ganhei mais 25. Com quantas fiquei? Então, tem que ter esses números na hora de fazer o probleminha. Ali em cima você vai criar o que você quiser, né? Com o número que você quiser, do jeito que você quiser. Agora, aqui embaixo, você vai ter que usar esses números e essas operações, certo? Deu para entender? Então, tá bom. Boa criatividade aí. E continuando aí a matemática, agora vocês vão fazer no caderno, né, de matemática, essas continhas de multiplicação. Então, represente e responda as multiplicações por meio de desenhos. Então, aí nós temos 2 vezes 3, 3 vezes 3, 2 vezes 7 e várias outras multiplicações. Aí, vocês vão fazer igual a tia colocou aí no modelinho embaixo, para achar a resposta. Primeiro, a tia já fez, 2 vezes 3. Então, fiz lá, 2 vezes 3 luas. 3 luas, 3 luas. Quanto vai dar? 2 vezes 3. Tô repetindo, 2 vezes 3 luas. Deu 6. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras multiplicações. Você já sei fazer de cabeça. Muito bem, parabéns. Você põe o resultado. Tia, ainda não sei. Então, faça o desenho para você achar o resultado. Então, 3 vezes o 3. Então, você vai fazer 3 vezes a mesma coisa. 3 mais 3 mais 3. Para você achar a resposta. Aí você junta tudo para você achar a resposta. E assim você vai fazendo com as outras também. Combinado? Deu para entender certinho? Não tenha vergonha de fazer desenhos, não. É assim que a gente começa a aprender, tá bom? Contando no dedo, fazendo desenho, pra gente chegar no nível de responder já de cabeça. Mas é todo um caminho, todo um processo, tá bom? Chique!
Beijão, bolinho para vocês aí de matemática. E na nossa aulinha de história, a gente vai, continuar aí falando um pouquinho sobre as nossas memórias, como a gente guarda, todas essas recordações, esses momentos que a gente vive através de nossas memórias, nossas fotografias, nossos registros, documentos. E a gente vai ver também que na nossa história de vida, existem muitas memórias que as cantigas estão envolvidas também. Que as cantigas fazem parte de toda essa história da tradição, da família, que uma pessoa canta para outra, que vai passando de geração em geração, várias cantigas que a gente conhece. A mamãe cantou para vocês, a vovó cantou para a mamãe, e assim vai passando de geração em geração, E vocês, quando tiver os filhinhos, vão cantar para os filhinhos, e assim vai seguindo a história aí, Então, as cantigas de rodas, elas são bem simples, tem ritmo, movimento, que ajudam, a gravar mais fácil e torna-se um momento gostoso, Da família, família, um perto do outro, na escola, as crianças brincando, elas aproximam as pessoas umas das outras e ficam registrados na nossa memória, Fazem parte das nossas lembranças. E aí tem um textinho falando, sobre essa memória das tradições, dessas cantigas. E aí perguntinhas para vocês, sobre isso. Então, vocês conhecem muitas cantigas, não é mesmo? E aí, você vai escrever no número 1 o nome de uma cantiga que você se lembra, Qual cantiga que você gosta, que você lembra? E aí, você vai escrever o nome dela aí. E depois, no número 2, como você aprendeu essa cantiga. Quem cantou para você? Foi na escola, foi em casa, foi a mamãe, foi uma professora, Essas cantigas que a gente canta, ciranda, cirandinha, peixe vivo, Aí, vocês vão só preencher essas duas perguntinhas. E do outro lado, tem um textinho falando sobre essas memórias, dessas tradições, dessas cantigas, que de um lugar para outro elas mudam, às vezes uma palavrinha, um jeito de cantar diferente, E aí tem uma cantiga, que acho que todo mundo conhece essa cantiga, Que é a ciranda cirandinha. Deixa eu respirar um pouco. Ciranda cirandinha. Vocês conhecem? Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Canto mal, Mas deu para entender? Vocês conhecem essa cantiga? Ciranda, cirandinha? Então, você vai cantar em casa, aí tem umas perguntinhas para você só responder oralmente. Se você conhece essa cantiga, onde você aprendeu, se você conhece dessa mesma maneira ou diferente, vocês gostam de cantar cantigas. Então, são perguntinhas, mas não precisa responder aí no livro, tá? Só o número 1 e o número 2. Vamos terminar cantando mais uma vez a música? Deixa eu respirar, que o ar já tá difícil. Vamos lá? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Beijo.
E na nossa aulinha de geografia, a gente vai continuar aí falando sobre a comunicação. E a gente também vai ver que comunicação e tecnologia estão andando juntos, né? E ela possibilita, a tecnologia, ela possibilita essa comunicação mais rápida. A gente viu que muita coisa mudou, né? Do como era antes para agora, televisão, telefone, que hoje em dia as pessoas nem usam muita carta. Então, com a tecnologia, as coisas foram mudando muito. E aí a comunicação torna-se muito mais rápida, muito mais fácil, mesmo? Então, aí a gente tem aí um textinho falando, né, como essa tecnologia, ela avança e ajuda, né? Aí vocês estão vendo uma família assistindo televisão, para essa imagem, para esse programa chegar até a televisão, passou por toda uma rede, né, por todo um processo para chegar essa imagem, esse áudio até a nossa casa. Principalmente quando o programa é ao vivo, que está acontecendo lá na hora, está sendo transmitido para a gente na televisão. Então, precisa de satélites, e esses satélites vão transmitindo, né, os sinais que são enviados para as antenas e chegam até a nossa casa. Então, precisa de todo esse processo até chegar ali a imagem na televisão. E aí, quanto mais a tecnologia vai avançando, isso torna-se muito mais rápido. E aí, tem uma perguntinha para vocês, que é, você costuma ver televisão com a sua família? Você já viu algum programa ao vivo? Então, isso é mais para você conversar e responder aí para você mesmo junto com a família. E aí, a gente vai ter um textinho, que é a internet e a comunicação. Então, a internet é uma rede que liga computadores do mundo todo. E com a internet é possível enviar mensagens e receber por e-mail, por celular, de uma forma muito mais rápida. Então, a internet, ela vem contribuir tanto para pesquisas, para a gente poder fazer pesquisa, entrar em sites, acompanhar notícias, tudo muito rápido. Você acessa ali e chega. Então, a internet, ela veio para tornar as coisas assim muito mais rápidas. E por isso que muita gente fica sem paciência. Não é verdade? Porque está acostumado com tudo muito rápido, clica, já aparece ali a informação, o desenho, a imagem, o que você quer, você consegue ali na hora. E aí, quando vem para a vida real, sem internet, às vezes as coisas precisam de paciência e a gente não tem muito. Tô mentindo? Então, aí quando a gente precisa esperar alguma coisa, a gente fica numa ansiedade, fica nervoso, estressado, porque estamos desaprendendo a esperar. E aí fica difícil. Então, a tecnologia vem com esse avanço, mas também traz outras coisas para a vida da gente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Nem muito, também não aprender. Então, tem que ter um equilíbrio. Usar de forma equilibrada, né? Senão a gente fica muito acelerado, muito ansioso. E aí, não vai dar bom, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Ficar o dia inteiro conectado com a internet, muita informação na cabeça e pouco conhecimento, que é diferente. A gente ter um monte de informação e realmente ter o conhecimento daquilo. Então, ela ajuda tudo isso, além de conectar as pessoas, né? Conversar com pessoas longe, familiares, amigos, de uma forma muito mais rápida, pelo WhatsApp, por chamadas de vídeo, aproxima as pessoas que estão longe, né? E aí tem aquele ditado, aproxima quem está longe e distancia de quem está perto. Já aconteceu? Você tá na mesma casa, no mesmo lugar, você mandar mensagem para a pessoa? Já aconteceu isso?
preguiça, às vezes, de levantar e ir lá falar com a pessoa e manda mensagem no WhatsApp para ela? Então, você cria uma distância da pessoa que está tão perto e aproxima de alguém que está longe. Não é engraçado isso, né? Então, a gente tem que saber usar a internet com inteligência. E aí, vocês vão ter umas perguntinhas sobre o desenho que tá aí, né, do Matheus, que tá mandando um e-mail pro amigo. E aí, na tela do computador, tem algumas informações para vocês lerem e responder essas perguntas, certo? E aí, tem a número 3 e a número 4, que a tia quer que vocês respondam. Talvez aí no livro não tem espaço. Aí vocês vão responder no caderno de geografia. Coloca lá o título, né? Comunicação e tecnologia, a data, o número 3 e o número 4 só. Então, se você tem acesso à internet na sua casa, na escola, o que você acha da internet, se ela facilita a comunicação, né, de pessoas de diferentes lugares, ela facilita, né? Então, cada um vai responder né, o que achar, a sua opinião. Então, o número 4 já está falando. Em sua opinião, de que maneira a internet facilita a comunicação entre as pessoas, tá? Então, vamos só pensar na comunicação, se ela facilita essa comunicação. Então, boa aulinha para vocês de geografia. Usem a internet para coisas boas, crianças, tá? A internet é boa? É. Tecnologia é importante? Sim. A gente precisa aprender? Sim. O mundo tá aí, as coisas vão se transformando e a gente precisa ir aprendendo também. Principalmente agora, nesse momento que a gente tá vivendo, né? Eu tive que aprender tanta coisa que a tia não sabia também. Vocês já nasceram mexendo no celular, conectado ali. Na minha época, eu nem tinha celular. Só tinha celular quem tinha muito dinheiro. Depois foi surgindo o celular mais acessível e mesmo assim a gente só conseguia celular. Eu já fui ter meu celular, eu já tava grandona. Tinha acesso a celular assim quando era criança, não. Então a gente foi aprendendo depois. E a gente sabe, quanto mais criança, né, quanto mais cedo a gente for aprendendo as coisas, mais a gente vai ficar esperto. Então, pra gente que foi aprender a tecnologia, essas coisas mais velhinhos, né, mais tarde um pouquinho, a gente rala mais um pouquinho para aprender. Vocês já nasceram mexendo no celular, já nasceram com a internet. A gente foi ter acesso à internet um pouquinho mais tarde. Então, vocês precisam também, né, conhecer, saber mexer, mas não pode deixar isso ser mais importante na vida de vocês. Tem que ter também um espaço, um momento para outras coisas na vida, certo? Combinado? Eu sei que é difícil sair do celular, sair do videogame, do tablet, mas é importante deixar um tempinho para o cérebro também descansar, porque a gente fica muito tempo ali, né, ligadão ali na tela. E é importante a gente também fazer outras coisas, brincar de outras coisas, certo? Deu para entender? Combinado? Então, beijão para vocês e boa aulinha de geografia. E na nossa aulinha de ciências, a gente vai, né, falar um pouquinho, tá quase relacionado também com o assunto de geografia que a gente viu lá sobre a tecnologia. E aí a gente vai ver que a tecnologia também entra aí na parte da ciências, né? Parte de ciências. Que o ser humano, ele cria muitas coisas, né? Faz muitas criações. Faz muito eletrodomésticos, ferramentas, carros, computadores, instrumentos musicais, medicamentos. Então,
Agora a gente está vendo muito aí a questão, né, da ciência para estar descobrindo essa vacina, né, do coronavírus. Então a tecnologia ela ajuda muito nessa parte também de novas criações. E a gente vai ver que na parte de ciências, muitos materiais que, né, as pessoas que se encontram na natureza para criar outros objetos, para produzir objetos, muitos materiais, às vezes, eles vão entrando em extinção. O que é extinção? Quando vai desaparecendo, quando não tem mais aquilo. Nossa, aquilo está extinto, não tem mais, é difícil achar. Então, a tecnologia e a ciência, ela vai estudar formas de substituir, de criar outras coisas, aquilo que está em extinção. Aí vocês estão vendo um vaso, né? Um vaso que era feito de uma planta, né? Era retirado o caule de uma planta e faziam esse vaso de xaxim. Só que esse xaxim, que era retirado da planta para fazer esse vasinho, foi entrando em extinção, foi acabando, não tinha mais. Então as pessoas tinham que descobrir, né? Foram pesquisas para descobrir outro material que podia substituir esse xaxim para produzir vasos aí. Aí eles descobriram um vaso de fibra de coco. Aí fizeram outro vaso com fibra de coco. Então eles tiveram que estudar, pesquisar, ver o que dava certo, o que não dava, para ir produzindo novas coisas. Então a tecnologia, né, ela vem com todo esse conhecimento para ajudar a criar algo novo, fazer de uma maneira diferente. Então, para facilitar, às vezes, a vida das pessoas. Então, por isso que a tecnologia usada com inteligência, ela traz coisas boas. Aí a tecnologia usada com falta de inteligência traz coisas ruins. Então, aí, né, foi um exemplo do vaso, que eles tiveram que pesquisar outro material da natureza para produzir esse vaso. E aí, vocês vão ver na outra página, a fotografia de como era antigamente a fralda dos bebezinhos. Tá vendo? Consegue observar aí no desenho? Que como era a fralda antigamente e como é, né, a fralda atualmente. Então, se vocês conversarem com a mamãe, com a vovó, ela vai explicar direitinho para vocês como era isso aí. Então, vocês vão ver como que mudou e veio para facilitar a vida das mamães, das vovós. Porque era fraldinha de pano, tinha que ficar lavando e reutilizando. Era de tecido, de algodãozinho. Hoje, ela, né, são descartáveis. São produzidos a partir de outro material daí da natureza, né? São produzidos através do petróleo também, do plástico, né? Então, olha como mudou. Pergunta para a mamãe como era usar as fraldinhas de pano. Vocês acho que não usaram fraldinha de pano. Mas perguntem para a mamãe como que era. Ela vai contar para você direitinho e ver as diferenças, né, do que é a fralda hoje para a fralda de antigamente. Então, teve pesquisa, teve muito estudo para transformar a fralda desse jeito para essa que a gente tem agora. Aí vocês vão colocar aí para mim qual é a diferença entre as fraldas do passado e as de atualmente. E aí, a número 2, os seres humanos modificam muitos objetos ao longo do tempo. Observe as imagens e responda. Deixa eu dar uma pausa. Então, nós temos aí a caneta. Olha só a caneta, como era antigamente.
Olha aí a evolução da caneta. Era uma pena feita de, né? A caneta era feita de pena que você tinha que passar na tinta para depois passar para papel. Imagina. Aí depois ficou, né? Caneta de tinteiro. E hoje é a caneta, né, que a gente conhece, feita de plástico. Então, ela foi mudando ao longo do tempo. E isso foi os seres humanos que transformaram isso. Então, a mudança na aparência nos materiais usados para fazer as canetas ao longo do tempo é um exemplo de tecnologia? Por quê? Vocês acham que a tecnologia contribuiu aí para avançar esses materiais que foram usados para fazer essa caneta? A tecnologia ajudou? Então, vocês vão fazer essas perguntinhas, né? Pensando em todos essa evolução, a transformação, que muitos materiais foram transformados para tentar melhorar e facilitar a vida das pessoas. E a tecnologia contribuiu muito. A gente vê aí a fralda e a caneta, que foram alguns exemplos. Então, respondam aí direitinho, observem, conversem em casa com a mamãe sobre essas mudanças, essas transformações, como eram esses objetos, né, esses materiais e vários outros que a gente, né, sabe que era de um jeito e hoje é bem diferente. Então, boa aulinha para vocês aí de ciências. E nessa semana nós teremos aulinha também no sábado. Então, tem uma atividade para vocês fazerem aí no caderninho de português, tá? Para vocês compensarem esse dia, esse sábado letivo, tá? A gente viu um pouquinho semana passada sobre o dia da consciência negra. Vocês devem ter observado aí na televisão, né, falando muito sobre esse assunto. Teve uma repercussão em uma notícia que saiu, né, que foi falada em muitos jornais, muitos programas de televisão, né, da morte de um homem, né, negro lá no supermercado. As pessoas comentaram muito, fizeram muitos protestos, muitas manifestações falando sobre esse assunto. Vocês acompanharam aí? Vocês observaram? Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, conversar, dialogar e refletir, né, um pouquinho sobre as atitudes, tanto nossas como de todos os seres humanos, né? Que a gente fica vendo tantas notícias, coisas que vão acontecendo, que a gente fala, nossa, somos todos iguais, né? Não adianta a gente falar só da boca para fora. A gente tem que agir, fazer, né? Ter atitudes de bondade, né? Atitudes de igualdade, de respeito. Então não adianta a gente falar, são as nossas atitudes que mostram realmente quem somos. Aí a tia colocou, né, mais uma atividade para a gente falar desse assunto e refletir um pouquinho. Então tem uma historinha que é O Cabelo de Lelê, que a tia vai ler para você. Rimou? Não rimou? E aí vocês vão responder no caderno o que você entendeu do texto e qual a sua opinião sobre o Dia da Consciência Negra. E você vai fazer um desenho sobre a história do cabelo de Lelê, certo? Então, o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro, é uma data que nos faz pensar tanto a necessidade de valorizar as raízes africanas que formam a cara cultura do que se entende por povo brasileiro, como entender que até os dias de hoje, pessoas negras sofrem e resistem às consequências dos povos africanos e seus descendentes, que foram escravizados ao longo dos séculos. Além da riqueza advinda da África
e de seus afrodescendentes, é preciso discutir sobre o racismo enraizado na sociedade e que leva a altos índices de desigualdade racial e social. Então a gente sabe que, a cultura negra, ela veio lá da África, com, os africanos que chegaram no Brasil, que foram escravizados, os negros que aqui também nasceram foram escravizados. Então, tem toda uma cultura e uma história, por trás de tudo isso que a gente carrega até hoje. E que isso não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém, É a cultura deles, Os africanos chegaram aqui e teve toda essa mistura, essa transformação com o povo brasileiro. E o Brasil, ele é um país que tem a maioria negra, Então a gente não tinha nem que estar discutindo esse assunto, porque não tem, a gente não tem que ter diferenças, não tem que tratar o outro, de forma desigual. Nós somos todos iguais, não fisicamente, certo? Temos as nossas diferenças. Cada um tem a sua cor da pele, cada um tem o seu cabelo, cada um tem o seu jeito de falar, tem a sua estatura, o seu corpo, nós somos diferentes. Mas por dentro nós somos todos iguais. A gente tem o mesmo coração, assim, a gente por dentro tem coração, tem rins, tem pulmão, tem todos os órgãos iguais por dentro. A cor do teu sangue é a mesma cor do outro. Aí tem, um ditado, uma frase que eu ouvi, que eu achei interessante, que se você pegar sua mão, juntar com a mão de outro, cruzar as mãos, seja qualquer cor de tom de pele, a sombra que vai aparecer, ela é da mesma cor. Deu para entender? Se eu pegar a minha mão com a mão de uma pessoa negra e cruzar essas mãos e a gente olhar a sombra que vai fazer, a sombra é da mesma cor. Não existe diferença. Então, a gente precisa, mudar essa forma de tratar, às vezes falar. A gente não precisa tratar o outro com diferença. E não existe também o lápis de cor de pele. Qualquer um pode ser o tom da pele de alguém. Não tem aquele lápis de cor que é o cor de pele. Quem disse que a pele só tem aquela cor? Existem vários tons de pele. Então não existe, tia, eu não tenho lápis de cor de pele. Mas qual é a cor da pele? Cada um tem a sua, Então aí a tia vai ler para você a historinha do cabelo de Lelê, para vocês responderem depois no caderno o que vocês entenderam e falar um pouquinho sobre esse assunto. O cabelo de Lelê. Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga para lá, puxa para cá. Jeito não dá. Jeito não tem. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê num canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe, até encontrar o tal livro. Muito sabido que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Lelê gosta do que vê. Vai a vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento.
descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça do pai, do avô, de além-mar até. O negro cabelo é pura magia. Encanta o menino e a quem se avizinha, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço da sua história. Lelê ama o que vê. E você? Então, a Lelê foi pesquisar, descobrir por que de tantos cachinhos que ela tinha. O porquê que os cabelos eram daquela forma. Ela foi descobrir que faz parte da história dela, da herança, né? Dos avós, dos pais. Então, é toda uma história desde lá da África que chegou aqui no nosso Brasil. Então, a Lelê aprendeu a gostar do que ela via. Quando se olhava, ela ficava feliz com o que ela via, porque era ela, a história dela, a vida dela, do jeitinho que ela é. E você? Gosta do que vê? Então, a gente tem que, né, pensar em um pouquinho. Cada um é do seu jeitinho, né? Então, vocês vão copiar essas perguntinhas no caderno, responder, fazer o desenho sobre o cabelo da Lelê e pensar um pouquinho, refletir sobre, né, essas nossas atitudes, nossos atos. Será que eu estou agindo com respeito, sem preconceitos com as pessoas? E também não é só de cor, né? A gente não fala só de cor, o tom da pele. A gente fala em todos os sentidos, de questão social, né? Tem gente que acha que por ter mais dinheiro é melhor do que o outro. Isso não existe, não é mesmo? Isso não existe. Então, o que realmente importa é o que a pessoa é, né? Não é a aparência física dela, e sim o que ela é por dentro. E por dentro nós somos todos iguais. A pessoa também tem coração, a pessoa também fica triste, também fica alegre, também sente medos, igualzinho a você. Certo? Então, beijão para vocês, boa semana aí, caprichem nas atividades, boa linha. Não esqueça dessa atividade também no caderninho, hein? Obrigada, boa aula, boa semana para nós, saudades de vocês, beijo no coração, firmes aí na caminhada, obedecendo o papai e a mamãe, minha tia tá aqui também, firme na caminhada, cuidando da Luna aqui, da barriguinha da tia, engordando, tá bom? Beijão para vocês, ó, fique com Deus.